façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Por falar no capeta, em crimes de invasão e por aí vai, o MST já invadiu mais nesse ano, que estamos terminando agosto, do que nos 4 anos de Bolsonaro. Puxa vida, o que aconteceu, né, gente? Que o MST ficou tão saidinho, soltinho, assanhado, né? A gente sabe o que aconteceu. Eles têm hoje no governo um aliado que ajuda a financiar, passar pano e proteger os meliantes invasores do MST. E jorra dinheiro para esses caras. Querem mais dinheiro de novo para Sindicato Pelego, para os invasores de propriedade rural, propriedade urbana, que é o MTST do Boulos. Só não está sobrando dinheiro para os prefeitos. Então, os prefeitos do Nordeste, que na sua maioria fizeram o L, entram em greve por queda de repasse aos fundos municipais. Ato contará com 350 municípios da Bahia. Olha a Bahia aí, o estado que mais fez o L. 207 do Maranhão, terra do comunista Flávio Dino e da relatora infiltrada por Flávio Dino na CPMI dos atos golpistas. Chegaremos nesse assunto hoje, é o principal do dia. Ceará e por aí vai. Bom, o único risco dessa greve é ninguém notar, porque prefeito nordestino, cá entre nós, não vem entregando um bom serviço. É ou não é? Agora, já estão arrependidos de ter feito L? Poxa, vocês vão ter que serrar a fileira com Armínio Fraga, Meirelles e companhia. Pelo menos estão com medo. Isso mostra que o Brasil tem aquele modelo todo centralizado, uma pirâmide onde tudo é decidido e arrecadado por Brasília. 70% dos impostos de um estado hipertrofiado vão para Brasília e depois são distribuídos. Então é óbvio que o prefeito é refém, vai lá passar o chapéu e um cara como Lula, um partido como o PT, vai saber explorar isso e manter todos como capachos. Então, quem tinha o slogan mais Brasil, menos Brasília, federalismo, descentralização do poder, era o Paulo Guedes, com Bolsonaro. Era o outro, o adversário. Vocês fizeram L e agora estão tendo que ter uma reforma tributária que centraliza tudo no tal Conselho Federativo. Que se esse troço realmente for aprovado, não for derrubado pelo Senado, a gente sabe que o Brasil estará um passo mais perto do modelo comunista mesmo. E o Lula só tem isso na cabeça. Ele só pensa em poder. O projeto do PT é um projeto de poder e não de nação. Então, em agosto do primeiro mandato, né, esperamos que o único, né, dessa volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, o PT já lança a candidatura de Lula à reeleição. Gente, é um escárnio. E a turma da imprensa trata isso com normalidade. É normal. O cara está no 8º mês de mandato, não tem nada a oferecer para o país, só desgraça. Tanto que só fala de Bolsonaro, ele junto com a mídia, e eles já estão pensando na reeleição. Por que não na próxima reeleição? Quando o Lula tiver com quase 80 anos. Que aí ele fica de maneira indefinida. Ele não foi para Gabão aprender como é que fica no poder 27 anos. Eles só conseguiram 14. Teve um impeachment no processo que foi golpe. Segundo a narrativa. Aí o Globo vai lá no seu editorial criticar, entre aspas, o PT e diz: não cabe a ninguém tentar reescrever a história do impeachment. Ao questionar a legalidade da deposição de Dilma, atenção para os meus grifos. PT põe em xeque suas próprias credenciais democráticas. Põe em xeque suas credenciais democráticas. Oi? Mais um pouco os editores do Globo vão estar falando de credenciais pacifistas do PCC, como ironizou meu amigo João Luiz Mauad. Agora, quem
ajoelha perante a turma do PT, né, para fazer uma crítica cheia de dedos elogiosa dessas, merece ouvir depois o sermão da presidente do PT, né, Gleisi Hoffmann. O Globo precisa aprender muito sobre democracia antes de criticar o PT. Pito merecido, hein, turma global? Pito merecido, hein? É nisso que dá se curvar diante dessa gente, né? A decisão unânime do TRF1 sobre a inexistência das pedaladas fiscais é muito mais clara e confirma perícia feita pelo Senado e blá, 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 blá. A Globo levou 50 anos para reconhecer que o golpe de 64 foi um golpe. É verdade. Quem mandou numa psicografia a Miriam Leitão desdizer o que disse Roberto Marinho? Levantaram a bola para esse tipo de corte. Então, a Globo merece ser apedrejada pelo PT, porque ela se curva demais para o próprio PT, no afã de, além de uma verba milionária, ser bem vista pela quadrilha comunista, né? É nisso que dá. Bom, PT que vem se esforçando muito para ter governabilidade, a governabilidade do amor, como diz o deputado Nicolas Ferreira. Em que consiste essa governabilidade do amor, a gente sabe, né? Para provar que, de fato, o povo é feito de palhaço, noticiou-se ainda deputados admitindo votar por verbas, satirizando com a frase pelo Brasil, né? Bom, se o clima é esse no Congresso, eu só lamento que não seja esse nas redações dos jornais. Seria tão mais transparente, né? Se um jornalista, tipo aquele que denunciou o País dos Petralhas, ou aquela que tinha o codinome Amélia na KGB, né? Se essa gente virasse e falasse assim, estou defendendo aqui o PT, né? É pelo país, né? Seria melhor se eles tivessem esse nível de escárnio. Mas eles tentam fingir que são jornalistas sérios. Aí eu preciso ficar aqui denunciando o escárnio todo, o deboche, né? E falar que, não, Kenga não ama cliente. Por falar no Globo, o governo quer usar aumento de receitas em 2024 para dar reajuste a servidores. Olha o projeto de poder aí. Todo projeto de poder precisa trazer os seus apaniguados para perto, cooptar, né, a turma. E os servidores públicos representam um grupo óbvio que, via de regra, já tem muito esquerdista ali, que o PT sempre fica prometendo inchaço da máquina, né, e mais regalias, privilégios, à custa do povo trabalhador, que não tem lobby e não vota no PT necessariamente, e eles precisam inflar, então, o salário desse pessoal. Aí, essa página Análise Política diz, depois de taxar jatinho, iate, fundos bilionários, paraísos fiscais, herança, lucro e dividendo, nunca antes na história de um governo eleito fez tanta redistribuição de renda em 8 meses. Já podemos dizer tranquilamente que na pauta econômica é o governo mais progressista desde João Goulart, que era comunista. Então, é um governo comunista, é isso que eles querem dizer. Mas a página, essa sim que merece ser seguida, The Investor, colocou os pingos nos is. Redistribuir renda para funcionário público, aí tá tudo bem, né? O problema é que o povo está pagando o pato. E como é que a gente sabe disso? Rombo nas contas públicas do governo federal já é o segundo pior desde 97. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, as contas do governo registraram um déficit primário de quase 80 bilhões de reais. O PT tem um projeto de poder, não tem aliados, tem comparsas, inclusive generais melancia, verde por fora, vermelho por dentro, servidores públicos de olho num carguinho, de olho num privilégiozinho, sindicatos pelegos, empresários corruptos, empreiteiros safados, banqueiros malandros, esse grupo todo, né? Que são os comparsas na divisão do butim, na pilhagem da coisa pública. Isso é o PT. E aí vem um rombo desse tamanho e fala assim, puxa vida, o mercado está acusando o golpe, tem que falar em equilíbrio fiscal. Mas reduzindo despesa? Não, isso não passa pela cabeça de um socialista.
socialista quer agigantar ainda mais o Estado. Então, o impostômetro já ultrapassou 2 trilhões de reais mais cedo esse ano. Você, meu caro, já trabalha 5 meses do ano só para sustentar Brasília. E o Lula e o Haddad, Fernando Tachad, eles querem um pouquinho mais. 3 dias extras para pagar os pelegos do sindicato, que são 3 dias. 3 dias de trabalho. Pense em segundas-feiras. 3 segundas-feiras chuvosas. Que você acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, chega no trabalho para labutar pesado e está bancando os pelegos, companheiros do Lula, que ficam lá fazendo greve quando interessa, né, em São Paulo, não na Bahia, e por aí vai. O problema é que o mercado eventualmente acusa o golpe, porque mesmo formado por Armínios Fragas da vida, que fizeram L, tem muita gente assim no mercado, cedo ou tarde até eles precisam fazer algumas contas, né, e se desiludir com o Mandela, que chegou mais maduro do que eles queriam, né? Fundos exclusivos têm saídas de mais de 70 bi. O movimento antecedeu a nova medida provisória que propõe taxação de veículos familiares fechados. Porque aquela história, né? O Greg ficou muito feliz, porque foi para isso que ele fez o L, para tirar dos ricos. Ele não é nenhum super pobre, né? Mas veja, os indivíduos reagem a mecanismos de incentivos. Quando você diz que tudo que você acumulou de poupança não é para sua família ou para você usufruir como você quiser, mas sim para financiar vagabundo corrupto do PT, sabe como é que é, né? Tem gente que vai dar saída fiscal, tem gente que vai mandar o dinheiro para paraíso fiscal, tem gente que vai virar cidadão britânico, porque lá em Londres tem um monte de proteção, então Portugal, né, o Golden Visa, ou vai vir para os Estados Unidos, aplicar para algum visto lá com a DM Visa Law. Então, assim, as pessoas vão fugir, porque os indivíduos não gostam da ideia de ralar, acumular fortuna para bancar vagabundo safado do PT. Sabe como é que é, né? Mas Miriam Leitão continuou passando pano. Então, ela pinta um quadro de um Tachad heróico. Haddad enfrenta oposição da direita e da esquerda, mas faz bem em mirar no déficit zero. É um herói, remando contra tudo e todos para equilibrar as contas. Na verdade, não. É a Miriam que faz contorcionismo e, cá entre nós, temos que aplaudir, né, porque ela está com uma rodinha só em cima de uma linha, equilibrando um monte de prato para poder passar pano, né, e defender esse desgoverno. Desgoverno esse que criou só 142 mil vagas, não o governo não cria vagas, mas o Brasil, sob esse desgoverno, criou apenas 142 mil vagas em julho, uma queda de 36% em relação ao ano passado. E quando era Bolsonaro lá, o Brasil tinha criado 218 mil vagas, que era um recorde desde 2010 na série. Bolsonaro alertou. Vocês vão sentir saudade. Já estão sentindo? Estão sentindo já aquela saudadezinha de quem, puxa vida, tinha mais emprego, né? Eu não gostava do estilão do tiozão de churrasco. Acho que na pandemia ele falou umas bobagens. O tweet dele era meio tosco, mas sabe como é que é, né? O Brasil tinha menos violência, menos corrupção, não tinha 38 ministérios, não tinha tanto rombo fiscal, não tinha tanta saída de recursos, puxa, tinha mais emprego sendo gerado. Dá uma saudadezinha, né, elite tucana? Bom, se dá saudade e você tem medo porque as coisas vão piorar, e vão, pelo menos proteja seu dinheirinho, né? Mesmo que você seja um tucaninho alienado que fez o L e está acordando mais tarde do que devia. Manda o dinheiro para fora. Faz isso por meio da Fair USA, sua solução de câmbio. Está aqui o QR Code. Fala com a Adilson Góes, CEO, 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Tem o WhatsApp dele aí, tem o e-mail dele. E não esqueça de dizer que chegou a ele por meio da live. Tudo consta.